Nós estamos diante de um texto escrito pelo profeta Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que profetizou no exílio babilônico. Para entendermos um pouco esta cena, precisamos voltar alguns anos atrás, cerca de 100 anos atrás desta cena, porque a Bíblia vai dizer que, devido aos pecados do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, a de Judá e a tribo de Benjamim. E no reino do sul, Deus, devido à sua promessa a Davi, manteve a dinastia davídica até o final, né, da nação, até o final do reinado, né, da monarquia. E a Bíblia vai dizer que, devido aos pecados do povo terem se afastado de Deus, Deus envia para o reino do norte o cativeiro. Os assírios atacam o reino do norte e levam cativo todas as 10 tribos para terras distantes. Mesmo com este exemplo, mesmo com tudo que Deus tinha infligido a este reino do norte, o reino do sul, Judá, os judeus, não aprenderam a lição e também erraram, foram no mesmo caminho do reino do norte. Deus levantou profetas como Isaías, como Jeremias, como Amós e outros profetas para profetizar de que, se o povo não se arrependesse da sua idolatria, se o povo não se arrependesse dos seus pecados, porque o povo tinha afastado o seu coração do único e verdadeiro Deus, e tinham buscado deuses estranhos. E devido a isso, Deus envia Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, e leva a nação judaica, a nação dos judeus, leva todo o povo cativo para a Babilônia. No meio deste povo havia 2 profetas, Ezequiel e Daniel. E Daniel profetizou nos palácios, mas Ezequiel estava no meio do povo. E no meio do povo, Deus deu visões terríveis a Ezequiel. Deus revelou a sua glória a Ezequiel. Deus revelou o trono dele a Ezequiel. Deus revelou a Ezequiel também os querubins, os carros de fogo, as rodas de fogo. Ezequiel tinha visões tremendas, e o livro de Ezequiel ele é tão cheio de mistérios que, a um dado momento, na nação judaica, para um judeu ler o livro de Ezequiel, ele precisava ter mais de 30 anos, porque por conta da quantidade de mistérios e de visões que tinham no livro, para que não houvesse confusão. E nós estamos aqui diante de uma dessas visões, uma visão terrível, uma visão poderosa. Ezequiel está no meio dos exilados e Deus tira ele da sua casa, Deus arrebata ele no espírito e leva ele em espírito no meio de um vale de ossos secos. Os ossos estavam espalhados sobre o vale de ossos secos, e a partir daí Deus começa a trazer uma mensagem para o povo de Israel. É interessante nesse momento aqui nós entendermos que, mesmo com os erros de Israel, Judá não seguiu as ordens do Senhor. E existe um ditado que diz que o inteligente ele aprende com os próprios erros, e o sábio ele aprende com os erros dos outros, né? Então, às vezes, nós estamos diante de cenas, de problemas, nós sabemos ou tomamos conhecimento de situações, e nós precisamos adquirir em Deus essa capacidade de aprender com os erros dos outros, de não cometer as mesmas falhas, porque a gente já sabe onde é que vai dar isso, né? A gente já sabe onde é que vai dar. Então, nós precisamos dessa sabedoria dos céus para aprender com os erros dos outros. Mas Judá não fez isso. Judá se enveredou pelo caminho da idolatria, e Deus pune a nação. Deus pune a nação com um efeito de remédio. E o remédio era muito amargo. Às vezes a gente não entende o amor de Deus. O amor de Deus, às vezes, se revela como o amor de mãe, que você está doente, e ela pega. Eu me lembro que minha mãe me dava um chá,
que dizia que o chá era tão amargo, e ela dizia que se colocasse açúcar, perdia o efeito. Mas ela não estava preocupada se o remédio era amargo ou era doce. Ela queria que eu fosse curado. Assim é Deus com nossas vidas. Quem entende aqui? Quem já está entendendo? Assim é Deus com nossas vidas. Deus não está preocupado se você vai fazer cara feia ou não, porque eu quero dizer algo aqui nesta manhã: é melhor um remédio amargo do que um veneno doce. É melhor. É melhor. Então Deus fez assim com Judá. Deus pegou toda uma nação e levou para o cativeiro. E agora o povo está lá. E Deus deixa um profeta no meio do povo. Só que o profeta começa a ter visões terríveis. O profeta começa a confrontar o povo. E aí Deus pega este homem em espírito e leva para um vale de ossos. Diga comigo, vale de ossos secos. Por quê? Porque tinha muito tempo já expostos ao sol. E o que era esse vale de ossos? Era a imagem de um exército, de um povo que tinha perdido uma batalha. Um povo que tinha perdido uma batalha. E quem perdeu essa batalha? O povo judeu. E perdeu a batalha contra quem? Contra o próprio Deus. Porque eles foram de encontro aos mandamentos do Senhor. E o próprio Deus tira eles da terra para tratá-los. Eu quero que você entenda aqui que se você chegou aqui, você está lutando contra Deus, desista logo. É mais fácil. É melhor você se render logo, porque você não vai ganhar essa batalha. Quem está me entendendo aqui? E o povo de Judá teimou nisso. E aí Deus está agora levando o profeta numa imagem terrível, mostrando ao profeta que havia um povo que tinha perdido a batalha, que aquele povo que estava no exílio era semelhante a ossos secos espalhados sobre o vale. Era uma visão terrível. E aí a Bíblia vai dizer, vou seguir o texto: e me fez passar em volta deles. Deus fez com que Ezequiel andasse, caminhasse, para que ele entendesse a situação real daquele povo. Era muita morte, era muito horror, era muita destruição. Porque é isso que acontece quando nós nos afastamos de Deus. É isso que acontece quando nós nos afastamos dos propósitos de Deus. É morte. E morte por muito tempo, porque os ossos estavam brancos, sequíssimos. Ou seja, é morte por muito tempo. E Deus está trazendo esse profeta para enxergar isso. E aí ele pergunta ao profeta: filho do homem, porventura viverão estes ossos? A gente precisa ter cuidado quando Deus nos faz perguntas. Porque quando Deus nos faz perguntas, Ele já sabe a resposta. Mas por que Deus nos faz perguntas? Para que nós nos perguntemos a nós mesmos. E a resposta do profeta, ela é interessante. Ele diz assim: tu o sabes. Por quê, pastor? Porque nossas palavras, elas devem expressar a nossa fé não naquilo que nós somos capazes de fazer, mas naquilo que Deus é capaz de fazer em nós e através de nós. Nós não podemos ficar limitados à nossa capacidade humana, às nossas limitações. Então, quando o profeta pergunta quando Deus pergunta para o profeta, Deus está querendo saber onde está baseada a fé do profeta. E a resposta, ela é a altura, porque o profeta vai dizer: a minha fé está baseada no Senhor, aquilo que o Senhor disser acontecerá. Aquilo que Deus, a palavra que sai do trono, irmãos, para nós ela é vida. Nós dependemos desta palavra.
E esta é a palavra que já saiu do trono. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, a nossa vida depende disso aqui, depende desta palavra. Mas observe que aquilo que está morto, aí o profeta, Deus vai dizer assim, então profetiza. Profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Diga comigo, ouvi a palavra do Senhor. Irmãos, a gente precisa entender aqui que aquilo que está morto não tem voz. Mas tudo que existe possui voz, possui ouvidos para a voz profética. Tudo que está morto, que está vivo, tudo que existe, possui ouvidos para a voz profética. Tudo tem ouvidos no mundo espiritual. É por isso que Jesus vai dizer que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a esta montanha, montanha, levanta-te daí, ergue-te e lança-te no mar. Jesus está dizendo que nós teremos poder para falar coisas inanimadas. Porque no mundo espiritual é assim. Tudo tem ouvidos. Aquilo que está morto tem ouvidos. Mas ouvidos a quem? A voz que sai do trono de Deus. A voz profética. E aí Deus está mandando agora o profeta profetizar sobre os ossos secos. E Deus faz uma promessa. Nós precisamos entender, aleluia, que a palavra profética não respeita impossíveis. A palavra profética, aleluia, ela quebra protocolos, ela torna possível aquilo que é impossível, ela cura aquilo que não tem cura, ela restaura aquilo que não tem restauração, ela abre a porta onde não tem porta. Quem me entende aqui? Aleluia. Se existe uma palavra do céu para a tua vida, aleluia, abra a tua boca e profetize a palavra que Deus está, aleluia, queimando no teu coração. Era necessário haver uma disposição do profeta para abrir a boca e profetizar em meio ao caos. Era um caos aquilo ali. E aí a Bíblia vai dizer que ele profetiza. E quando ele profetiza, um barulho começa a acontecer. Os ossos começam a procurar o seu osso. Não se juntou o esqueleto de A com o esqueleto de B. Não, de João nem com o de Mário. Não. O esqueleto de João procurou os ossos de João. Quem está me entendendo aqui? Por que, pastor? Porque primeiro nós vamos ver nesse texto 3 profecias. E eu quero falar desta primeira. A primeira profecia foi a profecia da ordem. Da organização. Irmão, Deus não vai trabalhar na sua vida enquanto você não pôr a sua vida em ordem. Existem coisas que para Deus fazer a gente primeiro tem que organizar. Quem está me entendendo aqui? E a primeira profecia não foi profecia de ressurreição. Foi a profecia para pôr em ordem, porque Deus não vai operar em bagunça. Deus não vai operar em nada bagunçado. A Elias queria, aleluia, que Elias desejava que Deus trouxesse fogo sobre o altar, mas o altar estava quebrado. Então Elias teve que restaurar o altar. E só depois que ele restaura o altar, é que ele invoca o poder de Deus, e o fogo de Deus vem sobre aquele altar. Tem pessoas, aleluia, que quer que Deus trabalhe em certas áreas da vida dele, mas o problema é que está uma bagunça. E a primeira palavra que tem que sair dos seus lábios é a palavra de ordem, é a palavra para organizar tudo, para colocar as coisas nos devidos lugares. Põe as coisas nos devidos lugares e você vai atrair a presença de Deus. E não se preocupe, porque vai trazer barulho quando a gente começa a pôr as coisas no lugar. Quem entende aqui? Quem recebe aqui essa palavra?
Vai fazer zoada sim, vai ter barulho dentro da família, vai ter barulho na empresa, vai ter barulho com amigos, quando você começar a colocar as coisas em ordem. Não, meu amigo, agora aqui vai ser assim, agora meu filho aqui vai ser desse jeito, aleluia. Tem homens que precisam se posicionar em casa, aleluia, e colocar as coisas em ordem. Então observe bem. A primeira coisa que acontece quando o profeta profetiza é trazer ordem ao caos. Diga comigo: o estabelecimento da ordem produz ruídos. Se prepare para sair daqui com essa palavra no seu coração. Não tenha medo dos ruídos que a ordem vai estabelecer. Quem está me entendendo aqui? Não tenha medo se gente vai ficar com cara feia, se vai ter gente te bloqueando no WhatsApp. Quem me entende aqui? Se vai ter gente te tirando de grupo, aleluia. Mas Deus está mandando você se posicionar nesta manhã. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Deus está dizendo: põe a ordem, aleluia, nesse caos que está a tua vida. Põe a ordem nesse caos que está a tua casa. Põe a ordem nesse caos que está a tua vida financeira. Põe a ordem nesse caos que está a sua vida sentimental. Deus está mandando você pôr ordem, e quando você pôr a ordem, aleluia, o sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida. Põe a ordem, aleluia. A organização, irmãos, aleluia, ela traz entendimento e clareza, ela deixa as coisas claras. A organização prepara o ambiente para o milagre. Antes de Jesus multiplicar os pães, primeiro ele separou, ele mandou se sentar de 50 em 50, ele reorganizou o ambiente e depois ele multiplicou o pão. Não existe multiplicação sem organização. Então às vezes a gente está com a nossa vida uma bagunça. Não tem agenda, não tem horário. A gente está mais atendendo às nossas urgências do que às nossas prioridades. A gente deixa pessoas entrarem no nosso dia e bagunçar tudo que a gente tinha planejado. E as coisas não acontecem. E as coisas começam a atrasar, e está chegando o final do ano, e começa aquele demônio chamado ansiedade crítica. E começa a agonia, e começa as compulsões, e começa remédio, e vai para psiquiatra, e vai para psicólogo, e começa tudo de novo, e vira um ano, e vem toda aquela coisa. Tudo porque você não pôs ordem. Nós precisamos entender isso aqui. Era um vale cheio de morte, e Deus disse assim: só vou trazer vida quando as coisas entrarem em ordem. Profetize. A primeira profecia não trouxe vida ao vale, apenas organizou aquilo que estava desorganizado. A gente precisa entender isso aqui. E às vezes essa ordem depende mais de nós, porque nós precisamos tomar isso para nossas vidas. A organização prepara o ambiente, a organização atrai o espírito. Tem muita gente que dá muito valor à unção e pouco valor à organização. Sabia? Mas a unção só chegou depois que a organização foi estabelecida. Quem me entende aqui? Tem muita gente que é unção, tudo unção, porque Deus, vamos buscar, vamos fazer, vamos acontecer. E a vida é uma bagunça. Só vive em cima de monte orando, mas a casa está toda bagunçada. O casamento está bagunçado, a vida está bagunçada, mas é jejum todo dia, é oração toda hora, é isso. Que adianta? Você não vai atrair a presença que realiza. A presença que faz com que as coisas comecem a fluir na sua vida, não acontece. E aí você vê um bocado de gente com a vida, não, porque hoje eu estou jejuando, e jejua e ora. Não adianta, irmãos, você não pode, você tem que entender que a unção, ela precisa da organização.
O profeta Elias teve que organizar, senão Deus não desceria fogo. E a gente às vezes carrega a nossa vida de qualquer jeito. Não tem hora para nada, não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não tem hora para orar. Não tem dia para ficar com a família, é uma bagunça. E a gente quer que Deus desça, a gente quer que Deus mude a nossa vida, a gente quer que Deus mude a nossa casa. Como Deus vai fazer isso? Se você não organiza. Até para morrer a gente tem que organizar a vida. Foi o profeta Elias entrou no rei e disse assim: olha, organiza, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. Porque tem gente que morre e a família racha depois da morte dele. Graças a Deus pelo meu pai, que antes eu tinha 14 anos, 9 anos, ele chamou os filhos e disse assim: eu vou dividir a herança agora aqui, ó. E já deixou tudo claro. Na morte dele, na morte da minha mãe, né? Não houve confusão, não houve problema, nada. Todo mundo já sabia o que era de qualquer um e acabou. Mas tem gente que carrega isso até o túmulo e aí deixa uma bronca para os filhos. E ao invés dos filhos se unirem, um briga com o outro na justiça. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: Deus está esperando você organizar algumas coisas. Você que está aí orando, dizendo: Deus, o Senhor está demorando. Deus diz assim: quem está demorando é você. Quem me entende aqui? Eu estou só esperando você organizar as coisas. Porque quando você organizar as coisas, eu trarei a minha graça sobre a tua vida. Quem recebe isso aqui? Eu vou trazer a minha graça sobre a tua casa. E você vai viver dias, aleluia, de multiplicação, dias de prosperidade, dias de cura, dias de saúde. Deus vai fazer isso na tua casa. Meu Deus. Mas a gente precisa entender que a organização, ela não substitui a unção. E aí eu vou agora para o contraponto. É de lá e de cá, viu? Porque tem gente que é tudo organizadinho, mas não tem Deus. Falta Deus. Agora do outro lado. Agora quem recebeu o cutuco, agora vai ser cutucado. Vai cutucar. Quem está entendendo aqui? A organização não substitui a unção, irmão. Não adianta organizar. Ele profetizou os corpos tudo lá, mas não tinha vida. Estava tudo lá, cada carne, tudo. Não adianta, bonitinho, os corpos todos bonitos, todo mundo lá, tudo certinho, mas estavam mortos. Diga-se, não substitua a unção pela organização. Você precisa conviver com as duas, porque uma depende da outra. Porque Deus é um Deus de ordem, amém, irmãos? Mas Deus é um Deus de poder. O poder e a ordem precisam caminhar juntos. Precisam caminhar juntos. E a gente precisa entender, então, se está tudo organizado, está na hora de você buscar a Deus. Está na hora de você orar, está na hora de você estar sensível à voz de Deus, para que Deus venha sobre a tua vida, aleluia, e traga vida àquilo que está organizado. Que não adianta organizar se a unção não vier. Organização sem unção não gera vida. E unção sem organização é caos. Aquela confusão que ninguém entende nada. Quem está me entendendo aqui? Ninguém entende nada. Então nós precisamos entender que é necessário organizar, mas também é necessário buscar a Deus. E aí vem a segunda profecia. A segunda profecia. Ele disse: eu profetizei, versículo 7, como deu ordem. Houve um ruído, e cada osso se achegou, cresceu carne, estendeu pele, nervos, mas não havia neles, diga comigo, espírito. Essa palavra espírito aí não é o Espírito Santo, é o fôlego de vida. Nesse texto, o profeta também ele é poeta. Ele brinca com a palavra ruach. Brinca quer dizer, ele, né,
O pessoal da literatura aí, o pessoal da redação sabe. Ele usa a palavra ruach, porque a palavra ruach significava várias coisas. Como na nossa língua, a palavra manga, né? A palavra manga, você pode se chegar assim, um mecânico pode chegar para você e dizer assim: rapaz, eu acabei de trocar manga, agora eu vou chupar uma manga, mas eu vou tirar a minha camisa para não sujar a manga. Eu usei a palavra manga para 3 coisas aqui. Primeiro, manga é aquilo que liga a bomba, né, a um tanque. Aquilo ali chama de mangote, mas o nome é manga. Também existe a manga fruta. E também existe, né, a manga da camisa, né? Então assim, aqui nesse texto, esta palavra ruach, ela é usada para 3 coisas: para vento, ela é usada para fôlego, e ela é usada para simbolizar, para o Espírito, para representar o Espírito de Deus. E aqui ele está dizendo assim: mas não havia neles o fôlego de vida. Não havia o fôlego de vida. E aí Deus está dizendo: profetiza. Profetiza aos 4. Vamos ler. É porque isso aqui é uma poesia, né? E ele me disse, versículo 9: profetiza ao fôlego de vida. A melhor tradução seria assim: profetiza ao fôlego de vida. Profetiza ao Filho do Homem, dize ao fôlego: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 cantos ventos. Ó, ali é ruach também. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. No hebraico é: vem dos 4 ruaches, ó ruach, né? Então ele está dizendo: vem dos 4 ventos, ó fôlego de vida, e assopra, aleluia, olha aí, e assopra, olha o vento de novo, sobre estes mortos, para que vivam. É uma poesia esse versículo, meu irmão. É 3 palavras aqui, isso aqui é uma poesia. No original é uma poesia. E para que vivam. Então o profeta não estava dando ordem ao Espírito de Deus, porque ele não pode dar ordem ao Espírito de Deus. Ele estava dando ordem ao fôlego de vida. E ele estava dizendo ao fôlego de vida: entre nesses corpos. Não adianta, irmãos, a vida pairar sobre você. Nós precisamos ter a vida dentro de nós. Tem gente que vem à igreja, assiste o culto, assiste na televisão, faz aquela, mas a palavra só faz pairar. Não entra. Enquanto não entrar, não vai ter vida. Quem me entende aqui? Enquanto não mexer com você, a vida não vai vir sobre a tua vida. A vida de Deus. E que vida é essa? É a vida que realiza. É a vida que nos faz avançar. É a vida que nos faz caminhar. Então ele profetiza. E em versículo 10 vai dizer: e profetizei como ele me deu ordem. Diga comigo: como ele me deu ordem. Quando fazemos aquilo que Deus manda, a obra é de Deus, não é nossa. Quem está me entendendo aqui? Quando nós executamos o comando de Deus, Deus é o responsável por realizar a obra. Não está sobre a tua responsabilidade. Quando nós executamos aquilo que Deus manda fazer, não fique preocupado. Quem vai fazer é Deus, não é você. Aleluia. Apenas execute o comando dos céus, e os céus vai se mover para que aquilo ali se torne realidade na tua vida. Então, o profeta vai falar aquilo que Deus mandou ele falar. E a Bíblia vai dizer: e um fôlego de vida entrou neles. Enquanto Deus não estiver dentro de você, Ele não pode te transformar. O fôlego, isso aqui faz referência à criação do homem lá em Gênesis. Quando Deus forma o homem do barro. E o homem era só barro. O homem só se tornou alma vivente quando o fôlego entrou nele. Quem está me entendendo aqui? Então Deus está fazendo, o profeta aqui está trazendo, remontando ao Gênesis, dizendo assim: assim como eu fiz lá, eu vou fazer com vocês. É tremendo isso aqui. Então aponta para a formação do homem.
Enquanto o fôlego de vida não entrar, é apenas barro, irmão. A gente às vezes tem projetos maravilhosos. Eu conheci um cidadão que todo mês ele me aparecia com um projeto novo. Mas se não tiver fôlego, se não tiver energia, é só um projeto. É só barro. Né? Às vezes aquele projeto, mas não adianta se você não colocar a sua vida ali. É só mais um projeto. Então tem gente que vem com aquelas coisas miraculosas. Mas tem que pôr vida. Às vezes Deus te revela uma coisa linda para fazer na tua vida e aquilo ali não acontece porque você não põe vida no projeto. Você quer que as coisas aconteçam de qualquer forma. Irmão, sem a energia, sem a vida. A Bíblia diz, Salomão vai dizer, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, o nosso coração ele tem a capacidade de direcionar a nossa energia, a nossa vida, a nossa atenção, a nossa força para coisas. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração, para que a gente não fique desperdiçando a nossa energia naquilo que não vem de Deus. Em projetos falidos, em projetos que não são seus, em projetos que são de outras pessoas e que as outras pessoas querem que você gere. Não gere projeto que não é seu. Vou profetizar aqui hoje. Não seja como a perdiz. A perdiz gera ovo que não é dela. E aí quando os ovos são partes, quando os animais, as aves partem, eles vão embora. Por quê? Porque eles entendem que ele não é filho. Quem pegou isso aqui, irmão? Vai embora. Às vezes você pega a energia, coloca aquilo ali, mas aquilo não é teu. Não foi gerado dentro de você por Deus. Aquilo é projeto, é invenção de alguém. Mas você compra aquilo e tal. Deixe Deus gerar os projetos dentro de você. Porque aquilo que Deus gera, ninguém vai conseguir tomar de você. Ninguém. Não adianta, não vai conseguir tomar. Porque foi gerado em Deus e dentro de você. Aleluia. E o fôlego entra. Então, a gente precisa entender que só os que possuem o fôlego de vida dos céus ficam de pé diante das lutas, das falhas, das batalhas. Quem não tem um vale? Quem nunca entrou no seu vale? Situações dificílimas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então nós precisamos entender isso. Então quando a segunda profecia veio, ela veio para trazer vida naquilo que era só morte. Estava organizado? Estava. Estava tudo bonitinho? Estava. Mas não tinha vida. É aí que Deus entra. Quem está me entendendo aqui? E quando ele profetiza o fôlego vem e põe aqueles exércitos, aquele exército de pé. Mas aí vem a explicação da visão. E é sobre isso. E eu vou já para o encerramento. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Aí Deus vai explicar a visão do vale. Olha que coisa. Deus vai explicar. Então ele profetizou, ficou tudo de pé, todo mundo em pé ali, tudo certinho. Então me disse, versículo 11: Filho do homem, estes ossos, olha a explicação da visão. Estes ossos, isso aqui é forte. Tem gente que não lê esse texto. Estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. O que é que está aqui? A visão do vale de ossos secos, ela fala sobre a morte da esperança. Como assim, pastor? Eles estavam na terra distante. Eles tinham sido arrancados, cortados da sua nação, da sua terra, da sua herança, da promessa de Deus sobre a vida deles.
E eles tinham perdido todas as esperanças de que um dia eles retornariam à terra e seriam um povo novamente. E Deus mostra a visão do vale de ossos secos. Deus não mostra os ossos enterrados. Deus mostra os ossos espalhados, porque Deus estava dizendo, apesar de que sua esperança tenha morrido, eu quero te dizer que meus olhos ainda contemplam o teu desejo. Apesar que para você não tem mais jeito, eu sou Deus para garantir aquilo que eu prometi para você. Aleluia! É por isso que os ossos não estavam enterrados para Deus, os ossos estavam espalhados, porque Deus estava dizendo: eu estou contemplando. Meu Deus, eu contemplo a sua desesperança, o seu desespero, a sua dor mais profunda, o seu sofrimento longo. E o profeta está ali para dizer. E agora vem a última profecia. E a última profecia, ela não usa ruache como vento, ela não usa ruache como fôlego de vida. Ela usa ruach como o próprio Espírito de Deus. Ela usa ruach, aleluia, como o próprio Deus. E Deus está dizendo assim: profetiza para este povo, que eu porei neles o meu Espírito. Sabe o que é que Deus estava falando para aquele povo? Vocês sem mim são como corpos mortos. Vocês sem mim são como um corpo sem fôlego. Vocês sem mim, é o que Jesus disse para os seus discípulos e para a sua igreja: sem mim nada podeis fazer. Não se iluda, irmãos. O homem sem Deus não vale nada. É como um corpo morto. É como um vale. É como pessoas mortas. E Deus estava dizendo: este vale é o povo de Israel. Este vale é a nação de Judá. Vocês são esse vale. A esperança de vocês está morta, mas eu vou ressuscitar a esperança de vocês. Eu trarei vocês de volta. Eu vou restaurar a nação. E hoje, é por isso que hoje existe o Estado de Israel. É por causa desta profecia aqui que hoje nós podemos ir a Jerusalém, que nós hoje podemos visitar a cidade santa. Por quê? Porque um homem ousou profetizar contra uma esperança que estava morta. Qual é o teu vale de ossos secos? O que é que já morreu dentro de você? Deus está dizendo aqui que tudo aquilo que Ele te prometeu, mesmo que para você não haja mais esperança, Ele vai fazer acontecer. Eu me lembro na Bíblia de Zacarias. A Bíblia diz que o anjo foi lá e disse assim: as tuas orações foram ouvidas. Mas Zacarias, quando recebe o anúncio daquilo que ele tinha pedido a Deus, ele não crê mais. Sabe por quê? Porque já tinha passado muito tempo que ele tinha parado de orar. Quem está me entendendo aqui? Mas Deus não esqueceu as orações de Zacarias. Deus não esqueceu a tua oração, meu irmão. Porque toda oração segundo a vontade de Deus, ela permanece diante de Deus, ela não se apaga. Quem crê aqui nessa palavra, ela permanece lá, e no tempo dele, aleluia, aleluia. Meu Deus, eu me lembro quando eu estava, uma certa feita, eu estava numa empresa e eu estava buscando uma promoção, e foi negada 4 vezes. Eu cheguei para Deus, eu me lembro o local, eu olhei para o céu e disse assim:
está em suas mãos, eu não vou mais me preocupar com isso, acabou, o Senhor me prometeu, eu não estou nem aí. Não orava mais sobre aquilo, para mim aquilo ali era causa perdida. Deus trouxe um homem de São Paulo, mudou o meu chefe. Deus trouxe alguém de longe. Quem está me entendendo aqui, irmão? E foi este homem que foi brigar no RH por mim. E disse assim, ele vai ter promovido sim. Eu me lembro que ele me mandou me chamar na sala dele. E disse, sente aí. Nós vamos negociar quanto você vai ganhar agora aqui. E ele dizia o valor e eu dizia assim, suba mais um pouco. E 2 vezes ele falou o valor, eu suba mais um pouco. E quando ele disse o valor que o meu coração desejava, eu fiz assim. E ele disse assim, pode fechar esse valor. Quem está me entendendo aqui? Você já negociou, você já determinou o teu salário? Eu me senti como Jacó na terra de Labão. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, aleluia, oh glória. E ali eu determinei o meu salário. E o meu aumento foi de quase 50% do salário. Você crê nesse negócio? Aleluia, aleluia. Minha esperança tinha se esvaziado, esvaído, aleluia, minha esperança estava acabada, mas Deus tinha ouvido a minha oração. E veio no vale de ossos, e soprou sobre o vale, e trouxe ordem. Deus trocou meu chefe. Você não está entendendo isso aí não. Deus tirou o chefe, trouxe homem de longe. Deus bagunçou tudo para os homens, mas na verdade Deus estava organizando para que a promessa dele se cumprisse na minha vida. Quem está me entendendo aqui? Aleluia, cuidado meu irmão, porque às vezes existem coisas que Deus está fazendo que para você é bagunça, mas na verdade Deus está colocando as coisas em ordem. Quem já chegou na casa dia de sábado aqui, a esposa botou o sofá de um canto, naquela época minha mãe toda hora era uma coisa, e mudava disso e mudava daquilo. E disse assim, meu Deus, parece que você entrou em outra casa. Se prepare, porque Deus vai fazer isso com alguns aqui. Fique de pé nessa manhã, eu quero orar por você. Se prepare que Deus vai mudar as coisas de lugar. Aleluia, porque não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Não é na tua forma de organizar. Aleluia, Deus só vai dizer assim, eu quero que você profetize. Porque quem juntou o osso ao osso não foi o profeta, foi a voz de Deus. Quem está me entendendo aqui? Você só vai profetizar, mas não mexa na ordem. Deixa Deus mover as coisas. Deixa Deus mudar as coisas de lugar. Deixa Deus tirar pessoas da tua vida e pôr novas pessoas. Quem me entende aqui? Quem está entendendo aqui? Deus vai mudar um círculo de amigos. Deus vai mudar você de lugar. Meu Deus, se prepara para viver esse negócio. Se prepara para viver este milagre. Se prepara, aleluia, porque vai vir um ciclo de mudança sobre a tua vida. Deus vai organizar as coisas que estão bagunçadas, mas Deus está dizendo, profetize. E você vai profetizar nesta manhã. Você vai profetizar, aleluia, para que aquilo que está, aleluia, bagunçado segundo a visão de Deus, aleluia, traga agora, que vem agora a organização dos céus.